Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início aos nossos PGMs e é uma alegria muito grande esse tempo, né? Porque é um tempo de crescimento, tanto qualitativo quanto quantitativo, ok? Queremos tratar sobre o culto de ontem. Ontem nós tivemos um culto abençoado e abençoador. Deus falou de várias formas ao nosso coração, através dos louvores, da mensagem de missões. Mas o importante para nós e para o nosso PGM é a mensagem a ser trabalhada aqui, no sentido de dar a vocês pelo menos um resumo daquilo que nós pudermos pregar na noite passada. E o texto central, o texto que nós usamos para a mensagem foi Apocalipse capítulo 2, do verso 12 até o verso 17, ok? O texto fala sobre a igreja de Pérgamo, a ideia de que a questão central tratada naquele texto por Jesus é de uma igreja que estava entre a verdade e a heresia. E essa é a grande questão, né? A ser refletida no sermão de domingo, né? Como que está a nossa igreja? Como que está a CIB, né? Dentro deste mundão de Deus aí, ok? Nós falamos um pouco da cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade politicamente bem estruturada. Ela disputava a relação com Esmina e com Éfeso de ser a primeira igreja, a primeira cidade diante do imperador. Tanto que em Pérgamo o imperador constrói um grande templo para ser adorado. Pérgamo era uma cidade pagã, havia muitas religiões presentes, adoração a muitos deuses, mas o principal era o culto ao imperador, ok? E é dentro desse contexto que Jesus olha para a igreja de Pérgamo e diz para ela: você está situada, você está inserida dentro de um contexto onde existe o trono de Satanás. Então ele vai adverti-la no sentido dela começar a rever a sua postura diante da vida cristã, ok? E aí eu queria que a gente pudesse pelo menos trabalhar 3 pontos, bem assim, rápidos e bem tranquilos, né? Que nós colocamos diante da igreja. A primeira questão é a igreja e o mundo. Ora, nós estamos numa igreja que está dentro de um contexto de mundo, de uma sociedade onde Satanás ele jaz no maligno, né? Onde ele influencia de maneira maldosa a igreja a pecar contra Deus. Como ele não pode pecar, então ele influencia a igreja a pecar, a viver debaixo do pecado, porque ele sabe que debaixo do pecado haverá julgamento, o Senhor há de julgá-la, ok? E Jesus adverte isso na sua oração, intercede ao Pai dizendo mais ou menos isso: olha, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo-os que o tire do mundo, mas que os proteja do maligno, ok? É isso aí, Jesus fala: Pai, eles são do mundo, eles não são do mundo, como eu não sou, mas eles estão no mundo, peço que não os tire do mundo, mas que proteja eles do diabo, né? De Satanás, do maligno, porque Satanás com certeza vai tentar influenciar a igreja ao pecado, ok? E aí, queridos, para que a gente pudesse contextualizar a ideia, nós tentamos fazer uma abordagem sobre o nosso contexto de Brasil, né? E a influência espiritual que, de alguma maneira, trabalha contra a igreja nesta existência, ok? E falamos um pouco sobre um dos fenômenos que ocorre no Brasil há algum tempo, né? O neopentecostalismo, esse movimento que abalou as estruturas da igreja, que destruiu muitas igrejas por aí, tirou muita gente de muitas igrejas, e não é só essas igrejas neopentecostais que a gente chama da Universal,
da graça, a mundial, mas também essas igrejas grandes que promovem essas megas igrejas, como essas igrejas do MDA, Igreja Amor e Cuidado, por exemplo, aqui na nossa região, que vivem debaixo de um tripé, né? Um tripé que a gente entende assim, e alguns estudiosos trabalham a ideia, é um tripé que move, né, essa igreja e cujo objetivo é poder, fama e dinheiro, né? Esse tripé é conhecido como simbolismo católico, magia indígena e espiritismo africano. Bom, com relação ao simbolismo católico, a gente traz a ideia porque eles pegaram muito do catolicismo. Tudo aquilo e o catolicismo é muito simbólico. Água benta, a hóstia e algumas coisas assim, né? A veste do padre, ela é simbólica. Então há um simbolismo no sentido de tentar mostrar as verdades usada pela Igreja Católica, e esse movimento pegou essa ideia do simbolismo e usou para estabelecer as suas doutrinas. Ora, e aí a gente vê isso muito dentro das igrejas, né? Tudo é simbólico dentro dessas igrejas, tudo é marcado por simbolismo. A parede preta tem um simbolismo, as luzes têm um simbolismo, umas coisas assim bem extravagantes. Outra coisa é a questão da magia indígena, ok? Eles também trazem muito da cultura indígena. Por exemplo, essa questão da água ungida, da areia, né? Que eles vão buscar, que eles vão buscar no Rio Jordão, das curas, né? Que os indígenas muito trabalham através de algumas coisas. Por exemplo, eles trabalham muito sobre cura, sobre libertação, coisas assim que a gente só vê muito presente dentro da cultura indígena. Não que Deus não cure, é verdade, mas Deus realiza milagres e não magia. O espiritismo africano, que também é uma perversão do que nós chamamos da doutrina do Espírito Santo, porque é um sobe e desce, desce e sobe do Espírito que a gente não entende. Então, cuidado com isso, né? A ideia é da gente começar e ver que nós estamos dentro desse contexto. Nós também trabalhamos muito com questão simbólica, nós trabalhamos também com cura, nós trabalhamos com o Espírito Santo, mas dentro de um contexto bíblico, de uma teologia saudável, ok? Trabalhamos um outro fenômeno junto a esse, que também tem uma tendência de degradação da igreja, que é o liberalismo. O liberalismo é uma corrente filosófica, né? Um movimento filosófico que ele entrou dentro das igrejas, estabeleceu como teologia liberal, e ele trabalha a ideia de que de tornar o evangelho mais mundano, ou seja, o mundo é o padrão, então você pode viver as coisas lá fora e viver aqui dentro também. E aí o texto vai usar dois exemplos disso, né? Balaão, que era aquele profeta que tentando amaldiçoar Israel, não conseguindo, porque Israel vivia uma vida santa, o que ele faz? Ele traz as mulheres do rei Balaque para que elas se prostituíssem com os homens de Israel, e esses cometeram o pecado da prostituição e Deus julgou Israel. Assim estava a igreja de Pérgamo, né? Vivenciando uma verdadeira prostituição dentro desse contexto e achando que tudo isso era muito normal. Também os nicolaítas, um dado bispo chamado Nicolau, que ele trabalha a ideia gnóstica, por exemplo, de que você, como Deus vai salvar a alma, você pode fazer do corpo o que você quer. Então você pode se prostituir à vontade, você pode pecar à vontade, você pode encher a cara à vontade, que não tem problema nenhum, porque o que vai ser salvo é a alma. E também trabalha bem de perto, né, essa atitude, essa prática mundana, né, com relação aos prazeres, aos apetites da carne, né? Então, assim, havia um problema sério de profanação e de mundanização dentro da igreja, e é o que ocorre, né, dentro das igrejas nos dias atuais. O que a gente ouve de problema de prostituição, envolvendo pastores, o
que a gente vê de problemas de pecado dentro das igrejas, as igrejas cometendo absurdos, né, dentro do contexto das suas igrejas. Isso tem abalado, por exemplo, a gente ouve aí uma coisa muito, muito tranquila: você pode beber socialmente, bebe socialmente, não tem problema não, pode beber. A palavra de Deus não diz isso, né? Porque para o alcoólatra basta um gole. Então, assim, a ideia de que esse evangelho liberal, essa corrente liberal, ela tem entrado dentro da igreja e tem profanado e mundanizado a igreja. E por último, nós trabalhamos da igreja de Jesus Cristo e o mundo, ou seja, nós estamos no mundo, né? Mas como viver neste mundo? Vivemos como testemunhas da verdade, irmãos. Assim como Antipas, que morreu testemunhando a verdade, ele não negociou a verdade, ele levou a verdade até as últimas consequências. Toda igreja que quer ser testemunha, ela passa por um processo de arrependimento. É isso que Deus chama a igreja de Pérgamo a se arrepender, né? Porque o arrependimento, ele é um alargamento da nossa consciência, o que a gente chama de metanoia, né? A nossa consciência faz uma leitura das nossas verdades em confronto com as verdades de Deus, e nós abrimos mão das nossas verdades para viver as verdades do Senhor. E a nossa consciência nos leva para isso, né? Então, dentro desse contexto, o arrependimento nos promove isso no nosso coração, uma metanoia. Nós nos conscientizamos de que somos pecadores e agora queremos viver para a glória de Deus. E a terceira questão é que quando você é uma igreja que testemunha a verdade, uma igreja que passou pelo processo do arrependimento, você vai ter consequências benignas da parte do Senhor, e uma das primeiras delas, diz o texto, é um maná escondido, ou seja, é um Deus que nos sustenta o tempo todo, em todo o tempo. Independente da nossa situação, pobre, rico, enfim, Deus nos sustenta. É o banquete eterno ali diante da gente. A segunda coisa é a pedra branca com um novo nome, né? E este nome, queridos, ele tem uma questão muito interessante, porque John Stott, ele fala de que este nome é Christos, que significa ungido. A Bíblia, quando se refere, principalmente em Antioquia, quando ela se refere à igreja, ela se refere aos cristãos, né? E cristãos significa pequenos cristos, que é pequenos ungidos. Ou seja, então John Stott, ele está no céu agora com o Senhor, mas ele tinha muita razão na sua exegese com relação a esse texto, ok? Então, queridos, a nossa ideia é de trazermos para dentro da igreja um chamamento para a santidade de vida, para não entrarmos nessa onda e vivemos dentro de um processo de degradação moral, de um liberalismo cujo padrão é o mundo. Não caiam nisso, e que Deus abençoe suas vidas, que Deus resgate aí muito do que você ouviu ontem à noite, e que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.